Muito bem. A gente vai dar sequência então ao nosso estudo. Na semana passada a gente falou sobre entrega. Entrega equivale, nas palavras do guia, palestra 254. Vou fazer uma recapitulação, porque o estudo de hoje é uma sequência do estudo da semana passada. Semana passada nós falamos da entrega e a ênfase foi essa. Hoje nós estamos falando da resistência. Então não tem como falar de uma coisa sem outra, a gente vai esbarrando em uma, para falar de outra, nessa polaridade. Então, recapitulando o conceito, entregar equivale a certo tipo de relaxamento interno, involuntário. A gente não se força a relaxar. Quando acontece esse relaxamento, ele é involuntário. O que nós estamos descobrindo é que existem caminhos indiretos para proporcionar isso. A gente falou da respiração, a gente falou da meditação e de toda a compreensão, todo o encontro com a verdade, ele promove um relaxamento. Ele promove uma entrega. Libertação é conseguirmos sair dessa prisão de tensão que a gente criou na vida. Essa prisão de tensão, ela é alimentada principalmente pelos nossos medos. Principalmente pelos nossos medos. Esse processo de relaxamento involuntário, ele acontece gradualmente. Ele pode acontecer em uma situação, num desses encontros. Obrigado, Marina. Ele pode acontecer num desses encontros e acontece um relaxamento, uma sessão de terapia, uma compreensão, um momento de meditação. Mas depois, como nós estamos presos em padrões antigos e viciados, passa um pouquinho, volta de novo aqueles estados de tensão. Ou vai num lugar, vai lá na oficina da alma, vai no centro, vai numa igreja, toma um passe, faz uma massagem. Tudo isso pode proporcionar momentos, mas para sustentar uma postura de vida relaxada, é que nós precisamos de um tempo, onde gradualmente esses encontros repetidos com a verdade, esses encontros repetidos com as causas que provocam as nossas tensões, quando a gente vai se expondo a isso frequentemente, o que vai acontecendo é que gradualmente nós vamos nos desconectando a esses padrões doentios, ilusórios e equivocados que a gente alimentava e vai começando a se conectar a outras posturas de vida, mais saudável, mais pacíficas, mais respeitosas, mais amorosas conosco. Isso então dá trabalho. Não é abençoado quem vive nesses estados. É trabalho que essa pessoa foi conquistando. Nossa mente precisa de um desenvolvimento do discernimento. A gente não percebe ainda com clareza a que a gente se conecta para poder estar criando padrões depressivos, ansiosos, destrutivos em nossa vida. A gente não percebe. A gente vai aprendendo a perceber e desenvolvendo esse discernimento pela capacidade de autoobservação. Isso muitas vezes já é suficiente. Quando eu percebo que eu estou me cobrando demais, que eu estou me exigindo a perfeição, que eu estou me exigindo dar conta de coisas, dar conta da vida do outro, de resolver o problema do meu filho, porque eu só vou poder ficar em paz se ele estiver bem. Pode ser que faça parte do destino dele viver uma vida atormentada. E já está muito bom perto do que ele era em outras vidas.
E eu vou ficar me cobrando. Quando eu percebo esse excesso de cobrança, eu tenho a chance de soltar. O que não significa que eu vou abandoná-lo, eu vou deixar de querer ajudá-lo. Mas a minha postura em ajudá-lo vai ser mais relaxada. Ela não vai ter desespero, ela não vai ter pressão, ela não vai ter sofrimento. Vai ser mais pacífica, vai ser mais respeitosa. Respeitosa, inclusive, com o limite do outro. E com o meu limite. Conversando com uma pessoa, há pouco tempo, ela aflita com relação a um problema da filha. E por mais que ela ame, por mais que a gente ame as pessoas ao nosso lado, o nosso amor, ele não é suficiente para poder tirar a pessoa da situação onde ela está e salvá-la e mudar. Por isso que Bert Hellinger tem uma frase linda que diz: o verdadeiro e grandioso amor é aquele capaz de aceitar seus limites. Tem uma parte que não nos cabe mais. A gente faz a nossa parte e ali no nosso limite eu entrego a Deus. Eu entrego para a vida, para um destino que a vida vai despertar. Mas na parte que me cabe eu vou fazer o melhor. E quando isso está mais ligado à confiança do que ao medo, eu vou fazer isso de forma relaxada. Mas quando eu estou com medo de não dar certo, com medo de não dar conta, com medo de não cumprir as expectativas que eu criei, aí sim eu vou estar fazendo qualquer tarefa de forma tensa e eletrizada de resistência. Resistência, então, é tudo aquilo que me impede de aceitar a realidade. Olha que definição simples. Tudo aquilo que me impede de aceitar o outro como ele é, que me impede de aceitar o que é possível nesse momento para a minha vida ou para a vida do outro, a gente pode chamar de resistência, onde eu não me conformo. E começo então a criar formas de estar pressionando a vida a me atender. Pressionando as pessoas para me atender. Me pressionando para poder atender essas expectativas. Toda essa força de pressão, ela vem do medo. Ela vem da obstinação de ter que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E às vezes, gente, a vida, ela vai nos conduzir para caminhos que não tem nada a ver com o que a gente pensava ser. Como a música disse, né? Se eu quiser falar com Deus, eu vou falando, vou escutando, vou afrouxando os nós, vou me entregando, até o momento que eu percebo que muitas vezes eu sou levado a um caminho que não era nada do que eu pensava encontrar. Dessa disponibilidade é entrega. Entrega para o mistério, que é a vida, é um mistério. E essa é a maior beleza, mas é também o maior terror de todos nós que estamos presos em posturas controladoras, de resistência ao que é. A gente assume posturas controladoras toda vez que a gente quer impor para a vida o que eu acho que tem que ser. E então eu vou me ver mais e mais resistente e mais tensa nas horas que eu me deparar com a minha impotência. Muitas vezes essa resistência e essa briga que a gente desenvolve com a vida, ela está o tempo todo tentando nos evitar de nos sentirmos impotentes. Essa impotência é o momento que eu digo, eu não sei o que fazer.
eu não sei como lidar com isso. Nessa hora, quando a gente assume isso, nós estamos sendo humildes. Nós estamos abrindo mão do controle para deixar que então a gente possa ser guiado. Nessa hora, eu me coloco mais disponível para ser guiado. Porque enquanto eu acho que eu sei, enquanto eu acho que tem que ser do jeito que eu penso, você acha que eu estou aberto a outras sugestões? Tem que ser do meu jeito. E às vezes no meu tempo. Muitas vezes tem uma solução para aquele problema. Ela só não é agora. Ela é daqui 6 meses. Ela é daqui 2 anos. Ou às vezes, ela é daqui 15 anos. Ou, mais ainda, ela é para a próxima vida. Tudo que está tendo nessa vida aqui é uma preparação para o que vai vir na próxima. Nós não temos essa dimensão, somos muito apressados. A pressa é uma outra característica da resistência, de resistir em aceitar o tempo das coisas. Tem tempo para as coisas acontecerem. Eu vou fazendo a minha parte. Isso não pode ser justificativa para que eu deixe a minha parte, para que eu deixe de fazer o que me cabe. Procurar as devidas ajudas, procurar me abrir para esse encontro com a verdade. Posso até sugerir alguma coisa, caso seja alguém que eu esteja me dispondo a ajudar, mas eu não posso forçar o outro aí. E mesmo que eu possa, muitos pais às vezes forçam seus filhos a uma terapia, forçam seus filhos a uma religião. Ele chega lá, internamente ele está assim, Não adianta nada. Ninguém força o outro internamente a se abrir. É igual uma semente, tem um tempo. O que a gente pode oferecer é um acolhimento, é um solo fértil, para que o momento em que brotar o interesse pela mudança, o interesse em aceitar ajuda, eu estar ali disponível para poder oferecer algo. Mas esse tempo da semente germinar, nem a pessoa mesmo tem controle. Quantas vezes essa semana eu conversava com uma pessoa que me disse: por mais de 10 anos eu fiz trabalhos terapêuticos, eu procurei ajuda, eu estava empenhada, mas eu não via resultado. Agora eu estou vendo. Não é porque é o Mateus. Se eu tivesse encontrado ela 10 anos atrás, possivelmente ela também, eu seria mais um terapeuta que ela não veria resultados. Os convites que eu faria para ela, para essa transformação, seriam resistidos. E mesmo ela querendo, mesmo o terapeuta também querendo, ainda não era possível. Porque existem forças, gente, que nós não conhecemos e que nós precisamos nos curvar a elas. Sejam essas forças emocionais e inconscientes, sejam forças sistêmicas, forças astrológicas, não sei. Não sei. É demais. Nós não temos controle. Eu conheci um trabalho oriental e nesse trabalho, nessa linha oriental, existe uma ênfase muito grande. Cada trabalho ele tem uma ênfase. Dentro do espiritismo se tem uma ênfase, dentro do cristianismo. E dentro da linha oriental, a ênfase, ela chama a autorrealização. O guia também usa esse termo, que a autorrealização é viver no eu real, estar estabelecido nesse ser. E que isso não é algo grandioso de eu ser mas é principalmente ao contrário. É algo muito simples. É abrir mão, é só abrir mão de todo orgulho.
É só abrir mão de toda obstinação. É confiar na vida a ponto de viver sem medo. Olha que simplicidade. Não é ser super-herói, não é dar conta de tudo, não é ser perfeito, não é saber tudo. É só isso. É só se entregar à vida como ela é e acolher as coisas como elas são. Isso nos daria um contentamento e uma realização tremenda. Muitas pessoas buscam essa realização porque elas estão buscando é poder. Mas na versão mais saudável dessa palavra, ela significa essa reconciliação conosco. Eu parar de resistir à vida, eu parar de brigar com a vida, eu parar de brigar comigo, eu parar de brigar com os sentimentos que surgem sentimentos. Eu parar de brigar com isso, de querer controlar, eu deixar que seja aquilo que é. Então, nessa ênfase de buscar isso, a gente também pode correr o risco de querer se forçar. Se forçar nesse intuito, por mais positivo que seja. Qualquer forçação, na melhor das intenções, ela também vai ser uma resistência. Eu estou resistindo a quê? Quando eu estou me forçando? Eu estou resistindo ao tempo das coisas. Eu estou querendo apressar. E num desses momentos de pressa que eu vivia, que eles vão e vêm, e num desses momentos, eu escutei algo aqui dentro. Solta. Deixa a realização por minha conta. Como se fosse a voz do Cristo em mim. A voz do ser em mim. Deixa que eu cuido disso. Continua fazendo a sua parte e deixa que eu cuido disso. Não me cabe, não depende de mim. Eu senti um alívio quando eu ouvi isso. E veio um choro espontâneo, assim, então tá bom. De liberação e um relaxamento e uma entrega. Assim como agora, aqui na oficina, né? A oficina foi assaltada e o que nós estamos fazendo? Criando defesas. Alarme, câmera, segurança, investindo. Para quê? Para proteger o nosso ambiente. Mas, gente, isso é suficiente? Não. Isso é a minha parte. Mas não é suficiente, a gente sabe disso. Se quiser entrar, entra. Diz que entrar no Banco Central. Se eles acharem que tem algo interessante aqui, vão entrar. Então, nessa hora eu também ouvi, faça a sua parte e deixa que eu cuido da oficina. Solta. Solta, inclusive, isso, né? O Marcos estava me contando essa história de um contador, amigo do Chico, que chegou para ele: ô Chico, estou meio chateado hoje. Por quê, meu filho? Entraram lá no meu escritório e roubaram tudo. Que bom, meu filho. Que bom é poder devolver aquilo que um dia foi tomado. É a vida te dando a chance de equilibrar as coisas. Está só devolvendo. Que bom. A gente não vê isso. E se a gente, então, está na entrega, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo faz parte de um processo de despertar, de desenvolvimento, de aprendizado. Mas se eu me debato com isso, então eu posso fazer a minha parte, mas mais do que isso, não. Então eu entrego. Eu quero trazer aqui uma outra reflexão que diz respeito agora ao tipo de entrega que nós
estabelecemos diante da nossa experiência interna. Nós estamos aprendendo que a entrega que mais nos cabe é aquela em relação aos nossos sentimentos, às nossas experiências. E como a gente resiste a isso ainda? É tão forte que existem muitos caminhos para a resistência. Quando eu digo, o título dessa palestra, a resistência como uma arte de evitar a dor, é porque existe uma inteligência incrível. Ela não está a serviço da libertação. Ela está a serviço do medo. Mas ela é muito inteligente. E o que a resistência quer? Preservar a nossa imagem no nível psicológico. Preservar a gente de ser colapsado no nível psicológico. Então, para que eu não entre em colapso, existem mecanismos fantásticos de nos desconectarmos da dor. Tem situações que a gente perde de vista, porque ficar de frente para elas seria insuportável. E é por isso que a gente tem a bênção de não lembrar das nossas vidas passadas. Algumas pessoas têm flashes, ou algumas pessoas em momentos específicos começam a ter insights. Mas geralmente nós somos privados. Por quê? Para o nosso bem. Porque seria insuportável você chegar em casa, olhar para sua mãe ou para seu pai e se lembrar do quanto um destruiu o outro numa outra história, por exemplo. Ou que fomos amantes. Também não convém agora. É melhor deixar para lá. Melhor esquecer. E desenvolver agora outro tipo de afeto. Então, as resistências, elas estão a serviço de nos preservar. E aos poucos é que a gente vai desenvolvendo uma maturidade para que fale mais alto a nossa abertura para a verdade do que o medo de sofrer com aquilo que me dói. Nós vamos nos fortalecendo para poder nos permitirmos sentir um pouco de dor. Mas nós não vamos mais acreditar que aquela dor vai destruir a nossa vida. Que eu posso sim sentir a dor da impotência. E que se eu permitir sentir essa dor, na hora vai doer, eu vou chorar, mas depois alivia, eu relaxo e falo, eu não dou conta de tudo. E assim eu me entrego, e assim eu sou guiado para novos caminhos. Eu abri mão da resistência. O que essa resistência estava insistindo em evitar? A dor de me sentir impotente. Que não era ruim, mas era doloroso. Por isso que eles falam, crescer é sofrido. Crescer dói. Sim. Porque dói fazer contato com esses aspectos ilusórios que a gente se agarra. Qual aspecto ilusório que eu estava me agarrando? Eu dou conta. Eu resolvo, eu dou conta. Se eu tenho essa ilusão de que eu dou conta de tudo, eu vou resistir muito à experiência de me sentir limitada. Eu vou resistir muito a qualquer situação onde eu me sentir impotente. Então, em consultório é uma coisa interessantíssima. Quando a gente está em terapia e vai se aproximando, às vezes, desses núcleos,
Às vezes a pessoa está ali, ela quer ajuda, mas quando ela se aproxima, por exemplo, de um núcleo onde eu me sinto impotente, eu já vi, gente, a pessoa está conversando comigo, ela vai chegando, de repente ela vai baixando a cabeça, eu vi uma pessoa, ela foi baixando a cabeça e dormiu. Olha, que arte de resistir. O sono. Fugiu, saiu da sessão. Oh, acordou. Não, deu sono. Juro. Tamanho, não, mas é um sono avassalador que tomou conta, tirou ela de cena. Por trás disso, se a gente pudesse escutar, a gente ouviria uma voz que grita assim: eu não quero olhar para isso. Eu não quero sentir isso. E aí vai o terapeuta e querendo forçar, vai dar certo? Então também é uma arte de ser terapeuta, saber respeitar as resistências. É respeitar o limite do outro, é um cuidado. Respeitar não significa concordar com elas, mas significa saber, tem um tempo, vamos devagar. Nesse momento o que eu posso é ajudar o cliente a perceber do quanto ele tem medo. Mas Jung é que diz isso. As resistências existem para serem respeitadas. Se eu invado e forço, ou se uma pessoa invade e força, isso pode gerar sérios problemas, pode retraumatizar, porque a pessoa não está pronta para aquele passo. Assim como penso eu aqui, né, na fisiologia, para aquilo que a gente se prepara para carregar um peso, nós vamos devagar. Né? E se eu forço a carregar um peso que eu não estou preparado muscularmente, o corpo vai colapsar. E vou ter então inflamações musculares, posso ter um problema de coluna, posso ter uma distensão. Foi demais para aquele corpo que não estava preparado. É uma preparação. E é uma preparação que vai sendo reforçada a cada dia, cada momento, quando eu reafirmo a minha vontade de ver a verdade. A minha vontade de enfrentar, de pagar o preço pela verdade. Assim, eu falei do sono, mas poderia falar da dispersão. Às vezes, em focalização, a gente está lá com os olhos fechados, imerso, de repente a pessoa dispersa. Ela falou comigo, olha, está me vindo tanto pensamento sobre tudo agora. Estou pensando sobre a minha casa, ou seja, eu não consigo mais concentrar. Ele não estava dormindo, mas a cabeça ficou em trânsito. Começou a passar tudo quanto é assunto, tudo quanto é problema, veio à tona ali na hora, ficou impossível concentrar. É uma outra forma. E assim a gente podia falar de muitas e muitas outras formas de resistir ao encontro transformador com a experiência. Forma de resistir à dor. É uma habilidade nossa aprender a driblar essas resistências e para isso nós vamos precisar primeiro percebê-las. Porque às vezes a gente está resistindo também com justificativas muito interessantes para poder ir embora daquela sessão, embora daquele terapeuta, embora daquele caminho espiritual, embora de um caminho verdadeiramente espiritual do Cristo, gente. Ele vai minando as nossas defesas, ele vai minando o nosso orgulho. Essa energia crística, ela vai abalando as nossas estruturas rígidas, ela vai abalando a nossa vaidade, ela vai nos expondo aos nossos limites. Sabe para onde que vai levar se a gente se entregar ao Cristo? Verdadeiramente, vai nos levar ao aniquilamento da nossa imagem de autoimportância. A gente vai ir perdendo isso.
a ponto de chegar no ápice dessa entrega e viver sob essas palavras de Paulo, que diria: agora já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Eu estou completamente entregue a essa força e confiante que essa força é o melhor que eu posso ter, é a melhor guiança que eu possa ter na vida. Já não importava mais para onde a vida o levaria, onde quer que fosse, guiado por essa força, ele estaria em paz. Mas como a nossa prioridade ainda não é essa, nossa prioridade às vezes é o quê? Pagar conta, é aquele apartamento, aquela roupa, aquele cabelo, aqueles quilinhos a menos. É tantas outras prioridades que a gente vai aprendendo a priorizar isso, a dar um lugar cada vez mais importante para isso. Por enquanto, a maioria de nós ainda prioriza ser importante, ser melhor, ser superior. Essa é a massa do mundo e isso ainda vibra em nós. E que nós estamos aprendendo a escutar isso e renunciar a essas imagens idealizadas. Quando a gente vai percebendo o quanto elas nos causam dor. O quanto é doloroso ter que ser perfeito. O quanto é doloroso ter que ser superior. Ter que ter sempre razão. Gente, isso é muito, muito doloroso. Porque gera tensão o tempo todo. Eu vou estar tendo que resistir o tempo todo às experiências em que eu não sei, em que eu não tenho razão. Eu vou estar sempre em luta e nunca relaxado. Quem está relaxado parou de se preocupar. O que o outro está pensando dele. Quem está relaxado está entregue. Deixe que pense, que diga, que fale. Não pega mais nada, porque eu não estou lutando mais para poder fazer valer a minha imagem, para poder ser importante, ser bem visto. Isso tudo é uma conquista, que cada passo nós vamos nos fortalecendo nela. Então hoje eu trouxe uma dinâmica que Gendelin postulou num livro, que é o único livro traduzido em português, que chama Focalização. Focalização foi uma técnica que desenvolveu uma arte para poder nos ajudar a burlar a resistência e fazer um contato com a experiência sentida. Já que ele percebeu em pesquisas que os clientes que melhoravam eram aqueles clientes capazes de fazer esse contato sentido. Então ele falou, bom, já que são esses que melhoram, tem uns que já sabem fazer isso naturalmente. Eles chegam, começam a falar de si, de repente eles estão falando a partir desse lugar interno e vão melhorando. E aí, se o terapeuta não atrapalhar, os clientes vão melhorando. Porque tem um terapeuta que é bom para atrapalhar. Ele corta o processo do cliente porque ele acha que tem que ir para qualquer outro lugar. Mas se o terapeuta tiver esse bom senso, ele vai permitir o cliente acolher o processo do cliente e fazendo esse contato. Ele vai falando de si e ao mesmo tempo vai sentindo o que ele está falando. Percebendo aquela dor no peito quando fala, fazendo contato, chorando, sentindo. Esse é o processo transformador. E aqueles clientes que não sabiam como fazer isso, ele desenvolveu um método, que a gente estuda aqui bastante, que é a focalização, que é um caminho para a pessoa poder ser conduzida para si mesma, para a sua experiência. E a chave desse processo é o contato com as sensações corporais. Se eu começo a prestar atenção nas minhas sensações, quando eu estou falando sobre algo, ele diz, tudo que é significativo na sua vida gera uma sensação corporal. Se você está muito chateado com isso que aconteceu, que aquela pessoa que falou isso com você, feche os seus olhos e perceba no seu corpo e você vai ver lá
no seu corpo uma área que está apertada, uma tensão, uma dor. No seu corpo vai aparecer. Então, olhando para isso, esse foi o caminho que ele desenvolveu para poder fazer esse contato com a experiência, prestar atenção nas sensações, porque assim eu estaria presente e estaria em contato sentido. Então, ele viu como que as pessoas recusam a esses convites e trouxe algumas formas de recusar a esses convites para o encontro com a experiência. Recusar o convite significa resistência. Existem centenas de formas de resistência. A psicanálise vai falar muito disso, de outras formas, e cada teoria vai dizer de um jeito. O guia também fala disso. Uma das coisas mais interessantes que o guia fala, que também tem a ver com algo da psicanálise, que diz que toda resistência, ela também tem um prazer. Um prazer em dizer não. Um prazer em ficar onde eu estou. E que se a gente percebe esse prazer na resistência, por exemplo, né, de não emagrecer, na resistência de não me entregar a um caminho de transformação pessoal, na resistência, né, de fazer qualquer coisa que seja boa, você vai perceber que ali também tem um prazer em dizer não. Nós não vamos aprofundar muito nisso agora, mas é algo mais acerca da resistência. Então, dentre milhares de formas, centenas de formas de resistir, algumas são bem padronizadas. E Gendre, nesse livro, trouxe 4 formas. E nós vamos falar 5 formas. Nós vamos falar dessas formas agora. O que eu faço quando eu não aceito? O contrário da resistência é a entrega. Entrega tem muito a ver com aceitação. Uma vez um aluno perguntou, Matheus, o que é aceitação? É difícil falar afirmativamente. O exemplo que me veio foi o exemplo negativo. Aceitação é quando eu não brigo. É quando eu não resisto. Eu aceito. Isso vai ser percebido sempre no meu corpo. Olha o corpo como uma chave para a gente se perceber, como um referencial para a gente se conhecer. Quando eu estou em resistência, o corpo vai estar tenso. Toda vez que o corpo estiver tenso, você está em resistência em relação a algo. Vou falar de outro jeito. Toda vez que o seu corpo estiver tenso, você não está aceitando alguma coisa. Toda vez que ele estiver tenso, tem algo que não está sendo aceito. Então, por aí a gente pode investigar. O que eu não estou querendo aceitar? É uma pergunta que eu me faço, espero e vejo o que vem. E assim nós vamos conhecendo a voz dessas resistências. E é disso que se trata hoje. Nós vamos falar de algumas dessas vozes. Uma primeira voz, então, que me impede de estar aceitando a minha experiência do jeito que ela é, que me impede de estar entregue a esses sentimentos. É uma voz que Gendre chamou assim, menosprezo ao problema. É quando eu estou vivendo um problema, uma situação, um conflito, uma dificuldade, e eu falo assim, isso não importa não, isso é muito pequeno. Isso é bobagem. Ou alguém chega e te fala, isso é bobagem, não preocupa com isso não, olha que conselho bom, preocupa com isso não. Como se isso ajudasse, né? Como se isso te fizesse algum efeito. Ou às vezes é a gente que fala conosco. Eu não posso me preocupar com uma bobagem dessa. Sou psicólogo.
Né? Eu estou com 60 anos e vou estar me preocupando com isso? Com essa bobagem? E assim, essa é a primeira forma de resistir ao que está me afetando. Eu olho para isso e tento menosprezar para ver se isso some. Mas não some. Vai continuar lá. Uma outra forma, a racionalização. É das mais comuns que a gente vê como um obstáculo num processo terapêutico, num processo de transformação, principalmente quem está nos caminhos espirituais. Às vezes conhece o caminho, você sabe que tem que ir para lá. Você sabe que é por aí, você sabe então que a aceitação é sempre o caminho, o perdão é sempre o caminho, a entrega. Já entendi, o amor, já entendi, racionalmente. Eu sei disso, mas isso significa que eu estou em condição de vivenciar isso, de sentir isso? Não. Então, muitas vezes, essa racionalidade sobre o caminho, então muita gente que fica estudando, e aquilo ali talvez é só uma forma de estar tentando compensar, de estar tentando me forçar a viver o que eu ainda não estou dando conta. Esse excesso de racionalização, esse excesso de teoria também não vai me forçar a caminhar. O nosso ritmo nos grupos de estudo que a gente tem aqui, quem se dispõe a estar conosco, né, nos nossos estudos, aceita esse ritmo, que eu chamo o ritmo Turtle. É um ritmo tartaruga. Ele vai bem devagar. Então a gente lê a cada encontro 3 parágrafos, no máximo. E a gente vai assimilar aquilo ali. Então já teve texto que a gente ficou em um artigo 1 ano. Mas cada encontro assimilado. O Evangelho Sentido que a gente faz, a gente lê um pequeno versículo em estado de relaxamento, de abertura, mas aquelas palavras são sentidas. E o corpo vai trazer movimento, sentido, porque eu estou recebendo aquelas palavras experiencialmente e não só intelectualmente. Então nós vamos assimilando esses movimentos com calma. Não adianta ficar lendo. O que está sendo assimilado? O que está sendo sentido? A racionalidade excessiva pode ser uma defesa e uma resistência para não sentir. A semana passada eu tive que ir lá na Copasa. Copasa é um sistema de água aqui, uma beleza. Você vai pelo telefone, eles mandam você ir lá, pega um telefone, você vai lá e te manda aqui de volta. E é ótimo, assim, vai ficando amigo dos funcionários, porque assim, uma convivência que você tem, ninguém resolve, então você vai conversando, aprendendo a fazer amizade. E nessa, 1h30 na fila, esperando, na semana passada, para poder ouvir uma informação que um e-mail resolveria, eu estava lá, não tinha lugar para sentar, sentei no chão, mas levei meu livrinho, espertíssimo que eu sou, e ali, já fazendo o estudo do grupo de constelação que a gente ia coordenar à tarde. Falei, bom, pelo menos pode esperar que eu estou preparado, para esperar que eu vou ler muito. E aí tirei o livro e estou lendo o 2º ou 3º parágrafo que eu estava lendo. Quando Hellinger estava falando sobre a morte, na hora, meu coração já bateu e aquilo começou a expandir. E aí, sabendo desse caminho, o que é que eu fiz? Fechei o livro, parei, baixei a cabeça e
só chorando, sentadinho na Copasa, agradecendo aquele momento, chorando, falando, ai meu Deus, que coisa boa, olha aqui o que está abrindo, oh, que beleza. E aquilo abriu assim, uma compreensão profunda na Copasa. Maravilhoso. 3 parágrafos. Eu achei que eu ia ler umas 20 páginas. E ali foi suficiente para o movimento experiencial me levar. E ali, naquele processo que eu vivi de encontro com a minha morte, eu vivi uma morte ali. Foi... Vocês estão rindo, mas eu morri na Copasa. Eu morri, eu juro. Eu morri ali. E ali uma parte se solta desses apegos, dessas ilusões. E na mesma hora já me veio, então, já vou fazer os alunos morrer também. Já me veio um exercício para poder propor a eles. Todo mundo morreu aqui à tarde. Nessa guiança que Hellinger, que o guia, que Gendlin, olha que Jesus no Evangelho, olha quantos guias nós temos, quantos mestres nós temos. Se a gente estiver aberto para o sentir, eles vão nos guiando para um processo de transformação. Simples. Escutar com o coração, escutar com o corpo, com as sensações. Que maravilhoso. Então, quando a gente se desapega desse ter que entender tudo para poder melhorar, tem gente que fala, não, quando eu tenho que entender tudo, aí sim eu vou aliviar. Não precisa. O alívio vem quando um movimento sentido acontece. Às vezes só vou entender depois. Então nós precisamos soltar essa racionalização que quer impor para nós que eu só vou me sentir seguro se eu estiver sabendo tudo. Isso é mais um controle, mais uma resistência disfarçada de racionalização. Então aqui ele dá um exemplo que diz assim, eu fico tenso, por exemplo, contando, né? Eu fico tenso quando eu fico perto de fulano, porque ele me lembra meu pai. Aí eu sempre senti intimidado pelo meu pai. Deve ser isso. Meu pai era assim, então por isso que eu fico tenso quando eu chego perto de fulano, porque meu pai também era assim. Aí meu pai era muito autoconfiante, esse fulano também é autoconfiante, então, tá vendo? Eu fico tentando encontrar racionalizações para entender a situação, e entendo, e pode ser até aquilo mesmo, eu estou entendendo, mas continuo tenso. Tá, entendi tudo, e aí? Ainda estou tenso. Ou seja, a racionalização e a intelectualização, ela não está incluindo o sentir. Não vai fazer efeito. Pode até ter razão aquilo ali, pode ser aquilo mesmo. Se ficar só pela racionalidade, não vai ter efeito. E muitas vezes a maioria dos processos psicoterapêuticos não funcionam. E quando os processos não funcionam, a maioria deles são porque eles ficam nesse âmbito racional, da explicação. Fica o terapeuta e o cliente querendo explicar as coisas, sem ter um convite ao sentir, sem ter essa abertura ao sentir. E aí Freud explica muito. Tem muita explicação sobre os complexos de Édipo e tal. O que adianta? O Freud descobriu, não adianta nada. Ele achava num primeiro momento que se o cliente dele soubesse que ele estava assim por causa daquilo, da mãe, você amou sua mãe, ficou com culpa de amar sua mãe, chegou o pai e tal. Você entendeu? Entendi. Ele achava que quando o cliente entendesse essa dinâmica, ele ia melhorar. Aí ele explicava para os clientes todo o processo, o cliente entendia, passava a semana seguinte, estava lá o cliente novo, trazendo o mesmo problema. Ele viu que não funciona. Mas muita gente, muitos terapeutas ainda estão presos nisso. Muitos caminhos religiosos estão presos nisso, em explicar muito, racionalizar muito e sentir pouco. Terceira forma de resistir à experiência: confrontação do sentimento. Quando me vem um sentimento de desconforto,
de insegurança, de medo, de tristeza, de culpa. Aí eu vou e visto a armadura, levanto a cabeça, travo aqui na mandíbula e falo assim: eu vou ser mais forte do que isso. Deus vai me ajudar. Se for evangélico, vai falar assim: tá amarrado. Em Jesus eu me fortaleço. Se for espírita, ele vai pedir para o guia dele. Ele vai usar de todos os recursos para poder fugir da experiência. E aí, em nome da espiritualidade, em nome do Cristo, eu estou correndo da verdade. Olha a incoerência. Da verdade, qual verdade? O que eu estou sentindo. Eu estou pedindo a Deus para poder tirar o que eu estou sentindo. Para poder ser mais forte. E aquilo ali não me incomodar. Eu vou superar isso. Eu vou superar. Na marra, nós não superamos nada na marra. Internamente isso não funciona. Externamente funcionam algumas coisas. Né? Você põe as pessoas para fora da sua vida na marra, põe os limites importantes para caramba na marra. O cachorro que faz cocô lá, você na marra, você fazer ali, ele faz, funciona. Condicionamentos, né? Aqui no coração não funciona. O reino dos céus não se toma à força. Ele vai se abrindo aos poucos. Quarto, o sermão a si mesmo. É quando começa a vir essas experiências sentidas, e aí eu começo a falar comigo. Pelo amor de Deus, né? De novo. Você já é um adulto. Mateus não vai aguentar você. Você vai falar a mesma coisa na terapia? De novo. Não, você tem que virar o disco. Você já é um adulto. Já passou da hora de você se controlar. E começa a dar um sermão em si mesmo. Outra, dentro desse sermão. Essa é ótima. E eu escuto muito isso no consultório. Eu não tenho motivo para estar assim. Vê? Minha vida é boa demais. Tem trabalho, tem saúde, tem inteligência, tem dinheiro, uma boa família. Vê se eu tenho motivo para estar. Olha lá na África, esse tem motivo lá, na favela, na África, lá estão sofrendo. Eu não tenho motivo para estar assim. Eu não tenho direito de estar assim. Eu não me dou o direito de estar triste, de estar inseguro, de estar com medo. Aí a pessoa falou comigo assim: se eu soubesse o motivo, talvez eu ia me dar o direito. Se você me falasse que é o motivo, se eu pudesse ver, por exemplo, eu estou assim é por causa que aconteceu isso e isso. Então você tem motivo sim, pode ficar tranquilo. Não, porque na vida passada ele te abandonou, você foi presa, e passou uma amargura na cadeia. E aí por isso é que hoje você fica assim. Então tá, então eu tenho um motivo, eu posso então sofrer. Eu posso acolher os meus sentimentos. Agora eu tenho um motivo. Todo sentimento, ele tem uma história. Ele tem um motivo. Ele não está ali à toa. Né? Gendlin fala assim, toda a experiência sentida, ela é implicitamente significativa. Ela tem um significado implícito único. Tem uma história, ela não está ali à toa. E tem a ver, sim, com questões que ficaram mal resolvidas no passado. Mas não dá para esperar ter que conhecer isso para poder, então, me dar o direito de sentir. Tem coisas que eu já vou saber claramente, que eu fui irritado porque... Qual o motivo? Porque a pessoa falou isso ali e tal, tem dias do Copasa, falou que vai demorar 1h30. Eu fiquei irritado, tem um motivo. Naquele momento eu não soube esperar. Mas tem hora que eu vou estar irritado sem saber o motivo.
Tem hora que eu vou estar triste sem saber o motivo. Tem hora que eu vou estar super inseguro sem saber o motivo. E se eu tiver que saber o motivo para poder me permitir sentir, resistência pura, que não vai possibilitar, né? que não vai possibilitar a transformação. Porque a transformação se dá com aceitação. A gente só muda aquilo que a gente é capaz de aceitar. Então esse sermão em si mesmo, quando diz você não tem motivo para sentir assim, é uma forma de não estar aceitando o que eu estou sentindo. Estou estabelecendo uma condição para poder aceitar o que eu sinto. Qual condição? Eu só aceito sentir o que eu estou sentindo se eu tiver um motivo justo. Não é qualquer motivo, não. É um motivo justo. E o último, ele chamou a rendição ao sentimento. É quando não funcionou algumas delas, e outra forma de resistir à experiência, ao sentimento, é quando a gente se entrega à vítima, ao derrotismo, ao fracasso, e entra na desistência e diz assim: realmente eu sou péssimo, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada direito, eu não dou conta mesmo. Aí eu começo a me depreciar, só que não é mais como uma cobrança, ali como outro. Aqui é como uma desistência, é uma derrota. Eu faço isso exaltando o que há de pior para não assumir a responsabilidade. Muitas vezes a pessoa tem tanta dificuldade em assumir que erra, e ela resiste tanto a assumir que ela errou, que aí quando não tem jeito mais de negar, e ela assume, e o erro fica ali escancarado, ela vai e faz desse erro um motivo para se fracassar, para se desistir, para dizer, tá vendo? Não faço nada direito. Não, isso não, você só cometeu um erro. Se você puder aceitar com dignidade, eu errei. Eu não soube fazer isso da melhor forma nesse momento. Pronto. Mas justamente por ser difícil de aceitar essa experiência, a gente acaba criando todo um drama para não aceitar a experiência de estar errado. Não é fantástica essa arte? A arte da resistência? As formas inteligentes que a gente cria para poder não encontrar a verdade transformadora, para poder escapulir. Preparando para encerrar com uma frase do guia, palestra 148. A autoaceitação plena deve estabelecer-se antes de existir confiança. Então, não haverá mais nenhum medo de se perder. Por tal perda do ego, será experimentada como um retorno para seu eu, mais rico do que nunca. A autoaceitação plena deve vir antes da confiança. A confiança, ela vai chegar, gente. Quanto mais você puder se aceitar do jeito que você é, do jeito que você sente. Aceitação não é esse derrotismo, não é uma desistência. É aceitação digna, legítima, honesta de si mesmo. Quanto mais eu puder me aceitar, mais confiante eu vou me tornar. Boa semana, boa noite a todos.